bensound.com. 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 E aí, galera, já estamos começando mais um MetaLife. É isso aí, pessoal. MetaLife levando até você informações que transformam a sua vida. Esse é o nosso lema, esse é o nosso trabalho aqui do MetaLife. E hoje o nosso convidado é mais que especial, gente. É um amigo que eu tenho, é uma pessoa que edifica e muito. Tem conteúdo, tem uma história transformadora, tem um grande testemunho para contar pela gente. E é o nosso amigo Pastor Alessandro. Que alegria. Pai do Senhor Jesus. Paulo, muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, né? Podendo compartilhar esse momento especial. Já deixando meu abraço aqui ao Pastor Paulo. Admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês fazem aí. E que Deus continue abençoando de forma muito especial. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Amém, pastor. É isso aí, pessoal. Hoje o podcast nosso está sendo gravado aqui. E o pastor Paulo não pôde estar presente juntos, mas mandou um abraço pro pastor Alessandro, mandou um abraço para vocês. E é isso aí. Se você não segue o nosso Instagram, metalife.podcast, se você não segue esse canal do YouTube que você está assistindo, Metalife Podcast, esteja seguindo, esteja se inscrevendo e participando junto com a gente, porque o MetaLife é isso, pastor. É um projeto que nasceu no coração do pastor Jefferson, que é um dos pastores Olha que lá da legal. nossa igreja, e a gente tem conduzido esse trabalho que tem edificado vidas de verdade, sabe? Eu acredito assim, pastor, as pessoas se pegam muito em resultado, Sim. né? Então, resultado é número. É Geralmente as pessoas gostam de ver o quê? Resultado é número. Mas quem tem um coração pastoral sabe que resultado é alma. É almas. É alma. Quanto mais alma para o reino, quanto mais pessoas impactadas pela palavra, porque é a palavra que transforma. Sim, a palavra. É a palavra que transforma. E transformou a sua vida, né, pastor? Com certeza. Essa palavra que entrou, penetrou na minha alma, né? Ela veio de encontro à minha necessidade no momento mais difícil da minha vida. Eu sei que muitas pessoas talvez não precisaram passar por isso, né? Eu sempre digo que o maior testemunho é daquele que nunca se afastou, aquele que teve o privilégio de nascer no Estar lar na cristão, presença na sempre. presença de Deus. Mas aprove a Deus ser assim, então eu sou feliz, né? Não tenho nada a dizer a respeito do tempo, se foi tarde, não foi. O mais importante, ele me salvou. Amém, pastor. Eu acho que assim, a maior graça que é nos dada é quando a gente aceita Cristo como nosso único Salvador e tem o direito de ter o nosso nome escrito no livro da Seu vida, maior né? presente. Eu acho que o maior presente que a gente tem é esse. E qual que é a sua história, pastor? O pastor Alessandro tem um grande testemunho que eu já sei
parte desse testemunho, Sim. né? Tive o privilégio de conhecê-lo antes. E qual que é o teu testemunho? Qual foi a sua conversão? Onde começou a história do pastor Alessandro? Olha, é muito interessante, né? Até aqui antes do início aqui da gravação aqui, conversando com você, né, Paulo? E a gente sempre conversando com os meninos aqui, e a gente acaba não contando, né? Nem sempre, a gente, alguma coisinha ou outra assim, porque sempre a primazia é a palavra, mas eu sei que chegou o tempo, né? Depois de muitos anos aí, e a gente tem contado esse testemunho do que Deus fez na nossa vida mediante tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, uns momentos difíceis, né? Uma vida totalmente deturpada, veio de uma família difícil, um processo não cristão. Então, para mim foi muito difícil o início da trajetória, tudo que eu passei. E para nós hoje, para minha família, né, tributar a Deus, né, tudo que Ele fez é algo maravilhoso, Paulo. Mas não foi fácil. Não foi fácil, né? Eu acho que a Bíblia fala, o começar é difícil, é doloroso, né? A gente começar na presença, começar a caminhar com Cristo é difícil, porque tem que haver renúncia, pastor. Você Não, sabe que tem que haver renúncia, tem que haver sacrifício, e não é fácil a gente renunciar à nossa Não, carne. não. Paulo fala, né? Não Uma é luta fácil. entre o homem todos os dias que a gente tem. Sim. Mas você é de Taubaté mesmo, pastor? Sou de Nascido e criado? Campos do Jordão. Campos Sou de jordanense. Campos do Jordão, sou da Suíça brasileira, mas já moro aqui em Taubaté há muito tempo, né? Estamos aqui desde 2013, né? 2013 para 2014, retornando, já tinha morado aqui antes. Então, mas tem toda essa trajetória. Você imagina só, com 10 anos de idade, já começar uma vida toda deturpada. Nossa. Então, quem me pergunta hoje, né? Até pensa que meu pai era crente, pastor de igreja, Sim. e a minha mãe do círculo de oração, né? É aquilo, né? Filho de pastor não é pastorzinho, né? Não. Isso daí você aprendeu na praia. Hoje você é pastor, mas você... Não. E família toda deturpada, né? Então, se você inicia sua trajetória vendo tudo que é errado, né? Diante de tantos traumas, Sim. né? Até lecionava uma aula onde sobre psicologia, aconselhamento, sobre as fases, né, do indivíduo. E as fases de 6 a 10 anos são as fases que ela recebe muita informação. E é o momento onde ela deixa também de ser egoísta, né? Quando passa a ter o desejo Sim. em entender o próximo, você começa a vivenciar crises como sua mãe bêbada, seu pai agora preso, né? Você não sabe de nada, inocentes pessoas tentando esconder isso de você. E de repente você sai na rua, imagina você sai pra jogar bola na rua e de repente alguém diz, o filho do bandido aí. Bandido, mas meu pai é trabalhador, meu pai é isso, meu pai sempre me deu o que eu precisei. E de repente você tem toda a história, sua mãe bêbada, então passa um processo muito difícil. E depois também começar a usar droga logo cedo, com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade. Então foi um processo muito doloroso e difícil que eu tive já de início, até Cristo me encontrar, né? Não foi nem eu que encontrei ele, foi ele que me resgatou. Mas, ô pastor, dizem, né, que a formação do caráter é nessa fase, né? Dos 6 a 10 anos. Então você se encontrou num cenário onde era para você estar se formando o seu caráter, formando Sim. aquela pessoa, o caráter da tua pessoa, você Sim. se encontrou nesse cenário. Porque hoje para a sociedade é o seguinte, quanto pior é melhor para eles, né? Sim. Então você vem de uma família que é tudo muito louco, né? Até desculpa o termo aqui, mas Não. é muito louco mesmo. Aí você vem, poxa, você pensa que você tem que ser assim, você tem que ser rotulado pelos homens. Então, quanto mais louco você for, então mais credibilidade você tem com eles. Então, pensa só, você começa a montar em rodeio, eu já com 14 anos, já estava em rodeio profissional, montando com identidade falsificada. Tive o privilégio de montar com o Adriano Moraes, esses caras todos aí que foram campeão. O cara foi campeão da PBR, campeão mundial, né? E então tive essa oportunidade, mas tudo muito cedo. E tudo que vem de forma precoce, sem estrutura, sem profissionalismo, certamente não vai dar certo. Aquele termo que a gente vai dar ruim, né? Então, tem aquela adolescência deturpada, bem controversa, né? Querendo ser o que o mundo me intitulava que eu fosse. Então, um mundo de ilusão talvez seja isso que muitos dos jovens de hoje têm vivenciado. Sim. Viver conforme a onda, né? Viver conforme o modismo. Dançar conforme a música. Dançar conforme a música, literalmente isso. E onde Cristo te encontra, pastor? Olha só, é muito interessante essa pergunta, né? Porque você passa toda essa fase
13, 14 anos, aí com 10 para 11 já tá cheirando cocaína. Depois você conhece a maconha, um processo totalmente diferente. Aí de 13 para 14, de 14 para 15, você já tá ali viciado em crack. Porque sabendo que o crack, a primeira tragada, o cara fica viciado. Sim. Não tem essa você usar várias vezes, não. Você É de primeira, tomou é a né? primeira vez. É algo demoníaco mesmo, tem destruído famílias. Então ali, minha vida virou dos avessos. Então aí você já começa a roubar dentro de casa, você começa a roubar as pessoas. Então ali foi um processo muito difícil que eu vivenciei. Então esse processo, essa luta, até chegar um momento em que aos meus 21 anos de idade ali, eu passei um processo muito difícil, tinha sido preso 2 vezes na mesma semana. Né? Eu já estava jurado de morte pela polícia, jurado de morte pelos bandidos. Fui acusado de coisas também que eu não tinha feito enquanto a gente estava preso. Tinha um pessoal que nos roubava na biqueira onde a gente estava. Então levaram arma, levaram a droga, que estava tudo escondido. Gente estava junto com a gente. E essa acusação veio sobre mim. Então imagina só, você está diante dos irmãos, irmãos, modo de dizer, né? Sim. Diante do crime e dizendo, não posso ficar preso. Se eu ficar preso, os caras vão me matar. Como é que eu vou provar isso? E já não tinha um histórico meu, já não era bom, né? Sim. Então ali foi um momento em que o Senhor, a própria Senhor permitia aquela circunstância. Um cenário difícil. Imagina o seu pai olhando você não pode sair de casa, você não pode ficar em casa, você tem que se esconder, porque dentro ali a polícia prende ou se alguém achar te mata. E foi um dia onde meu pai disse assim para mim, Alessandro, você precisa sair, cara. Você precisa sair. Eu falei assim, pai, eu vou para qualquer lugar, menos aonde tem crente. Não levando para onde não tem crente, só pode me levar para qualquer outro lugar. Daí ele no meio do caminho, muito louco, ele disse assim para mim, filho, o lugar lá é de crente. E é o único lugar que te recebe. Isso é tão importante, né? Hoje eu entendo isso, né? O único lugar que me recebeu foi a casa de Deus, foi a igreja que me abraçou no momento onde os que diziam ser meus amigos, Paulo, me abandonaram. Porque hoje os jovens, eles vêm tendo aquela mentalidade, vou ter um conceito. Sim. Vou entrar para a Irmandade. Gente, isso é uma perca de tempo. Você só vai ter valor enquanto você estiver dentro do sistema deles. Depois que você não fizer o que eles querem, não fazer mais parte deles, você não vale nada. O valor é aquilo que você agrega a eles, né? Só enquanto você pode oferecer o agregar seu, não ter o você como essência. Exatamente. É você o que você está agregando. Você deixou de fazer o que eles querem, você não presta para mais nada, você é descartável. É por isso que eu digo, depois que tá preso, ninguém vai te visitar não, cara, acabou. Isso tudo é ilusão, e a gente vê os meninos aí, as biqueiras lotadas de meninos aí, vendendo um pacote por causa de 40, 50 reais por pacote para ganhar 80 reais por dia, vai trabalhar, cara. Você tem uma vida inteira pela frente, talvez alguém me ouve aí, nessa manhã, talvez você tá pensando, né, entrar por essa vida, cara, isso é uma perca de tempo, entra pelo caminho da palavra. Somente Cristo pode dar o sucesso que você precisa. Então, foi difícil, né, mas ali nós tivemos o primeiro encontro. Seu pai falou, só a igreja que vai te receber. Só a igreja que vai me receber. Receber. Só a igreja, você imagina só, cheguei muito louco lá, não sei se vocês têm noção, muito louco, dias varados, quando eu entro, o pastor estende a mão, pastor Toninho, se eu não me engano, acho que ele está em Pouso Alegre hoje. E ele estendeu a mão para mim e ele disse, posso orar pela tua vida? E nesse momento ele orou. Eu fiquei careta na hora. E passou o efeito. Passou o efeito, só que isso foi só o primeiro processo, né? Sim. Eu tinha muita coisa vindo no meu passado, então eu não consegui subsistir. Né? Então isso foi um tempo para que Deus fizesse uma obra por completo na minha vida. E, nossa, muita paciência das pessoas que estavam ao meu redor. Né, das pessoas que me amavam e que acreditavam em mim. Porque muitas pessoas não vão acreditar em você. Não. Você vê, o cara tá escondendo atrás da Bíblia. Você imagina você chegar na igreja, as pessoas te cumprimentarem com a Bíblia. Eles não dão a mão para você, é a Bíblia. Nossa. Eu acho que o medo de se contaminar, né? Mas a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca dele. Então, eu agradeço, Paulo, por tudo que eu passei para tornar a pessoa que me tornei hoje. Eu não sou quem eu queria ser. Não tenho o que eu queria ter, mas eu sou bem melhor de quem eu era antes. Acho que eu sou o mais importante. Isso é o mais importante, pastor. O pastor Paulo, ele sempre fala uma coisa para mim. Uma vez, eu estava comentando sobre um caso da igreja. Eu falei, pastor, eu não sei por que você investe tanto em tal fulano. Eu falei, não sei por que você gasta tanto seu tempo. A pessoa, ela tá dando as costas pro senhor,
Pro senhor pastor, né? Sim. Pro pastor Paulo tá virando as costas pra você. A pessoa não está na igreja como deveria. A pessoa... Eu não entendendo aquele cenário. Ele falou, Paulo, eu vou te falar uma coisa que um dia eu me questionei e me deram essa resposta. E eu levo pra vida toda. E quando você for pastor, quando você caminhar na tua vida com Cristo, você leva essa fala que eu vou falar agora. Eu prefiro, Cristo prefere um crente fraquinho na igreja do que uma pessoa forte no mundo. Sim. Porque é aquele fraquinho que está na igreja, a palavra, ela não volta vazia. Sim. A palavra, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazio. Então, se ela tá ali recebendo da palavra, recebendo todos os dias da palavra, uma hora a palavra Uma hora transforma. vai Sim. Uma só vez vai transformar. vai transformar. É nisso que cremos. Esse é o amor pastoral. Esse é o De amor quem pastoral. verdadeiramente é pastor. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, né? Pelo trabalho que ele faz. E ser pastor, investir naquilo que o mundo não investe, ninguém tem capacidade de Ninguém investir. tem capacidade. Você olha assim, você fala... Eu falo mesmo. Eu olhava pra pessoa e falo... Gente, eu não entendo. A pessoa tá dando as costas para o pastor e ele tá ali investindo na pessoa. E ele falou, Paulo, eu prefiro, Cristo prefere uma pessoa fraca na igreja do que forte no mundo. Sim. Quando ele falou isso, na hora eu quebrei a cara. Sim, sim. A gente precisa aprender, porque ser pastor é muito mais. Existem muitas pessoas que são críticas. Se eu fosse pastor, não faria isso. Se eu fosse pastor, agia de outra forma, irmão. Você não é pastor. Não. Você não Deus não dirige te uma deu o coração igreja. Não, pastoral, você não né? entende. Até porque o texto sagrado vai dizer o seguinte: quando a gente pega Ezequiel, diz que Deus não deu rebanho a pastores. Deus deu pastores a para rebanho, rebanhos. que sejam segundo o seu coração. Então, para ser pastor, tem que ser o segundo coração de Deus. E pastor cheira ovelha, não adianta. Cheira ovelha, não adianta. Isso eu falo, hoje nós temos um ministério de itinerância. Até um dia o pastor Paulo postou uma frase no status, eu peguei e comentei, falei assim, pastor, ser pastor não é fácil. Louvamos a Deus pela vida de pastores como o senhor, como outros que verdadeiramente se empenham em busca de muitas pessoas que às vezes não vão dar o reconhecimento Não. que o senhor merece, que às vezes o pastor ele vai chorar, não vai ter quem chore com ele. Ele vai precisar de um abraço, não vai ter quem abrace ele. Então hoje, né, dentro dessa minha trajetória hoje, de tudo que eu vivenciei, das pessoas que passaram pela minha vida, que me ajudaram, que me abraçaram, que acreditaram em mim, então hoje eu entendo isso. Eu sou um dos pastores mais novos do Ministério Taubaté, né, e eu agradeço a Deus por isso, né, e hoje viver isso. Então hoje, como eu contava para vocês aqui, dizendo, poxa, uma mãe me liga desesperada, agora essa semana, a irmã liga desesperada dizendo, olha, encontramos meu irmão, e eu vi que na mensagem ela só pediu uma oração, era só isso que ela queria. Sim. Ela só queria uma oração, então ela não queria mais nada. Ela não pensou que eu ia dizer assim para ela, assim, não, eu vou te ajudar. Pô, mas você mora em Taubaté, você vai sair, você vai atravessar o Vale do Paraíba para ir em outras cidades, vai ter que passar várias cidades aqui para fazer isso pra gente. Talvez isso não passou na cabeça dela. Sim. Eu disse, você quer uma ajuda? A gente vai resgatar ele. Não preciso, o senhor tem inúmeras coisas. Mas assim, eu abro mão do meu trabalho, eu abro mão do que eu recebo, porque se eu não puder transbordar na vida de alguém, compartilhar aquilo que eu recebi, tudo que eu estou vivendo é apenas um farisaísmo meu. É algo... a gente sabe que 90% dos vídeos de mensagem que a gente tem em rede social hoje, elas não são para edificar vidas, elas são para ganhar ibope, para ganhar seguidores. Eu disse, não, isso não faz parte da minha vida. E nós fomos, como eu contei para vocês, 5 horas em busca daquele menino, rompendo biqueiras, lugares inóspitos, perguntando para as pessoas, encontrando outras pessoas também. E nós encontramos, então nós voltamos satisfeitos. Ainda me ligaram e disseram assim, qual é o Pix? O que a gente pode fazer? A gente vai pagar a despesa, você não precisa de nada. A minha satisfação está em fazer a obra de Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E isso não tem preço, não é oferta que vai pagar isso. A minha gratidão é em poder retribuir na vida do próximo. É a milha extra. Isso é. Então eu sinto grato de ser preenchido pela presença dele. Nós fazemos às vezes evangelismo de alguns lugares terríveis. Nós entramos com o João, pastor João do No More Sem Jesus, um parceiro do pastor Paulinho, da El Leon, de todo o projeto, MetaLife. E quando nós entramos, eu vi que ele, com os óculos, ele começava a chorar.
E eles correndo e diziam, o que está acontecendo? Eu falei assim, pastor, isso é o que às vezes falta dentro das nossas igrejas, é compaixão pelo próximo. Porque a gente está extasiado com o culto, com o louvor, tudo isso é muito bom. Mas o melhor de tudo é salvar vidas. É ganhar almas. É ganhar alma, Paulo. A gente precisa se dedicar, né? Eu preciso gastar esse tempo, a vida passa, ela é muito curta. Eu não posso reclamar lá na frente de muitas coisas que eu não pude fazer. Talvez Paulo dizia, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu cometo a todo momento. Talvez não sei se é o pecado que batia a porta dele, talvez ele não podia vencer, ou de coisas que ele poderia fazer, mas estava limitado de fazer. Eu não vou me limitar. A Bíblia não especifica qual que era o espinho na carne de Paulo. Não especifica se era mulher, se era doença, Não fala. né? Mas era uma permissão para que ele se rendesse a Deus e reconhecesse que a graça de Deus era o suficiente. Quando entendemos isso, entendemos que o evangelho é muito mais do que uma tribuna, de que um microfone, de que agendas. Evangelho é vidas. É vidas. É dia a dia, né? É dia a dia. É dia a dia. É aquilo que aconteceu ontem. Eu ligando pro senhor falando, vamos marcar? Você falou assim, eu abro mão da minha agenda para estar fazendo a obra. Porque isso daqui é fazer a obra. Sim, fazer a obra. É fazer a obra, alcançar vidas. Às vezes estamos ouvindo aqui. Sim. E, poxa, acho que eu contei, como você viu, foi, poxa, a gente vem de momentos muito difíceis, né? Sim. Depois, minha esposa, uma guerreira, Karina, um abraço para ela, para minhas filhas, Lavínia, Letícia e Larissa, são um exemplo, eu amo elas, são auxiliadoras em tudo. Quando chega na segunda-feira, eles já montaram a sala para mim, tudo prontinho. Minha esposa, poxa, sempre intercedendo por mim, orando, as minhas filhas, igreja, todo trabalho sem forçar nada, porque eu preciso ser exemplo. Então a maior obra começa dentro da nossa casa. Então antes de eu querer até pregar na casa dos outros ou na igreja dos outros, eu procuro entender que o verdadeiro caráter, ele traz uma reconstrução moral do indivíduo, não somente dentro dos portões da igreja, Sim. mas também fora dos portões da igreja. Por isso que segundo a carta aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz que nós somos uma carta lida pelos homens, e não escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então é isso, Paulo. Compartilhar, transbordar na vida de alguém, Forte, pastor. fazer alguém melhor. Eu sempre falo, nós lecionamos pelos cursos teológicos, e eu sempre digo, o meu desejo não é centralizar em mim, mas é tornar pessoas melhores do que eu. Porque todo sucesso sem sucessor é fracasso. Eu gosto de uma frase do pastor Johnson, ele sempre diz isso. Então, todo sucesso sem sucessor é fracasso. Se você não tornar alguém melhor, sua trajetória não valeu de nada. Forte, hein, pastor? Isso é forte, porque às vezes a gente quer, para nós Gerar. queremos gerar, nós queremos crescer resultados, mas não queremos transbordar na vida de alguém. Então, eu preciso abrir mão de coisas pequenas para que eu possa alcançar coisas grandes. Sim. Então eu preciso favorecer muitas pessoas, eu preciso entregar. Porque se eu me dedico a isso, entrego na mão de alguém isso, tudo aquilo que ele está fazendo, ele vai desempenhar e eu vou ter possibilidade de gerar outros níveis. E assim sucessivamente. Então, eu sempre digo que não sou apegado a nada, porque eu entendo de onde Deus me tirou. Eu era morador de rua, Paulo. Eu era morador de rua. Inclusive, aonde a gente está gravando aqui hoje, eu já dormi na porta desse estabelecimento aqui. Eu já passei noites de frio aqui. Eu já chorei muito. Então, quando eu entrei pela porta aqui hoje, eu olhei e passou um filme na minha cabeça. Cara, eu já dormi aqui na porta desse estabelecimento. Então, eu sei o que é isso. Isso me emociona, cara. E hoje você poder trazer a palavra. Então, as pessoas talvez não tenham noção do que a palavra de Deus pode fazer, o que a medicina não pode fazer, o que os psicólogos, até a gente sempre orienta a igreja sempre orienta a ajuda médica, mas aquilo que o médico não pode fazer, Jesus pode fazer. E é interessante que você falou de sucesso sem sucessor é fracasso. Sim. Eu vejo muito, pastor, que aquele que é inteligente, aquele que é sábio, tem a sabedoria divina, tem a sabedoria espiritual, tem a sabedoria humana, e ele não gera corações voltados à obra, ele está alimentando o ego dele. Ele está alimentando a carne dele. Sim. Esses dias eu ministrei no Encontro de Homens e eu falei quais são 5 posicionamentos que nós, como cristão, homens, devemos ter.
Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ser íntimo dele, buscar intimidade, buscar a presença dele e estar próximo dele. Confiança, pastor, ela não existe. Confiança, ela se gera. Se gera. A confiança, ela é gerada. Por que muitas das vezes as pessoas não acreditam no propósito que há na vida dela? Porque ela não tem intimidade com Cristo. Não tem intimidade com ele. Talvez isso era um dos fatores que eu não conseguia vencer as minhas crises. Eu passei um processo difícil. Sim. Esse ponto que você disse que ele é muito importante, Paulo. Fico feliz no jovem. Tá com quantos anos, Paulo? Eu, 17. 17, cara. Né? Você tem cara de 17, tá? Tem cara? Mas uma mentalidade aí de 30 e eu fico feliz por você. Eu sei que tudo que Deus está fazendo na sua vida é pequeno diante das coisas que Deus vai realizar. Amém. Tem plena certeza disso. É a confiança. O maior problema hoje é que as pessoas são muito avançadas em relação aos seus sentimentos, são ociosas. As pessoas, elas querem para hoje. Então, um grande problema da ansiedade. É geração instantânea. É a geração instantânea. Então, ela não produz confiança. Ela quer para agora. E esse ponto é muito fundamental, porque eu não tinha confiança das pessoas. E as pessoas tinham toda a razão de não ter confiança, cara. Como é que você vai confiar num cara que hoje está de pé e amanhã cai? Quantas pessoas zombaram de mim, Paulo? Quantas pessoas não acreditaram em mim? Quantas pessoas dizem, vamos ver quanto tempo vai durar? E eu precisava entender isso. Que eu precisava ser homem suficiente de assumir minhas responsabilidades e não terceirizar as minhas culpas aos outros. Então o grande problema da sociedade hoje é que ela terceiriza a culpa. E ela não entendeu que ela precisa gerar essa confiança. Precisa. Porque a confiança, pastor, Cristo confiou em tuas mãos. Cristo confiou em tuas mãos um ministério, Cristo confiou em tuas mãos uma família, Cristo confiou em tuas mãos uma profissão, um trabalho, Cristo confiou em nossas mãos levar o nome dele. Levar o nome dele. Então, se Cristo confia em mim, e ele nos ensina, porque o que é o Jardim do Éden, pastor? O Jardim do Éden representa intimidade e confiança. Sim. É um tabernáculo. É um tabernáculo. É uma intimidade todos os dias estar ali. E mesmo assim, houve uma fraqueza, houve uma falha ali no percurso. Mas é isso. Primeiro ponto, confiança. Primeiro ponto, amigo de Deus. Temos que ser amigo de Deus. Temos que ter intimidade com ele para ter confiança naquilo que eu tenho como promessa, como propósito na minha vida. Tremendo isso. Segundo, ser sacerdote. Governar a minha casa. Saber que eu, homem, nasci para governar. Para governar. Terceiro ponto, caminhar debaixo de uma palavra. Isso é tremendo. Devemos caminhar debaixo de uma palavra. Eu não posso caminhar debaixo do que o outro me disse, do que você está falando para mim, mas sim debaixo de uma da palavra. E foi isso que me motivou. Porque eu entendi o seguinte, o cara que Deus tirou da rua, desde comida estragada, desde quantas coisas eu vivenciei, desde esse pastor hoje que me resgatou, ele faz parte do nosso projeto, tá? Sim. Ele faz parte do nosso projeto, eu tenho a alegria de tê-lo comigo. Poxa, você viver tudo que você vivenciou e de repente você volta. Eu me lembro que estava dentro de uma casa de recuperação, eu já era líder dela, não queria ser líder, mas era chamada, não tinha como, e eu acabei liderando ela. O chamado que te escolhe, o chamado, não é você que escolhe. É o chamado, e eu me lembro que eu passava dias que eu cozinhava para mais de 100 pessoas. Né? Então era um processo difícil, doloroso para mim, longe de casa, e eu não tinha que falar nada, eu estava colhendo o que eu tinha plantado. Eu tinha que passar o processo. O grande problema é que as pessoas não querem o resultado do seu plantio. O plantio ele pode ser até opcional, mas a colheita ele é obrigatória. Então eu passei esse processo e eu me lembro que eu estava indo para Minas Gerais e um pastor, ele parou o carro no meio do caminho. Eu estava em jejum há mais de 30 dias, em consagração. Dentro da casa de recuperação, quando a gente chegava, os demônios se manifestavam. Deus revelava pra gente as coisas, o negócio era tão tremendo. Eu, debaixo de um propósito que eu entendi que eu tinha que estar debaixo da palavra de Deus. Porque um dia eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Eu estava aqui na rodoviária, eu estava mangueando um casal. Manguear, gente, é pedir, é meter o louco, vamos dizer assim na linguagem. E eu falei, quem sabe com o segundo dezão já vou fumar uma pedra ali no Três Maria ali. E esse casal disse assim, ó, a gente não vai dar nada pra você, a gente dá o que você quiser comer. Beber, pode beber aí, mas dinheiro a gente não dá. Daí ele olhou pra mim e falou assim, se afastar do evangelho. Eu falei assim, como é que vocês sabem?
né? O Espírito de Deus nos revelou isso. Isso é notório. Sabe por que você está longe do Evangelho? Porque você sempre viveu o Evangelho de homens. Você estava debaixo da palavra de homens. E você nunca viveu o Evangelho de Deus. Nunca esteve debaixo Mas da palavra de Deus. Então aquilo floresceu no meu coração. Então aqui eu vim trazendo isso do tempo que eu voltei, aquilo foi fluindo no meu coração. Eu vivo isso até hoje. Então naquele dia o pastor disse assim, ó, se você for para lá, para você envergonhar a igreja, para você cair de novo, só vou pedir uma coisa para você, desse jeito. Por favor, não me procure, entre no ônibus e suma de lá. No meu pensamento, gente, eu tô bem, tô caminhando, tenho um propósito, tô debaixo de uma palavra, e eu tenho que ouvir isso. Só que eu entendi que era resultado do que eu tinha plantado. E eu precisava passar por aquele processo. Então, às vezes, a gente vai ter que engolir o choro, mas confiar na palavra que está dentro de nós. E você vê como vem de encontro, né, pastor? O quarto posicionamento é esse. Aceitar o processo. Caminhar debaixo de uma palavra e aceitar o processo. Aceitar o processo é isso que você disse. O processo, ele vai requerer de você muito mais do que se você não estivesse debaixo de uma palavra. Sim. O processo, ele vai pedir para você aceitar o choro seu. Você vai ter que chorar, você vai ter que chorar. Olha que tremendo. Você vai ter que chorar, você vai ter que aceitar a humilhação, pastor. Sim. E Deus tem grandes coisas para aqueles que são humilhados. E é isso que vai trazer estrutura, né? Porque os lugares de intimidade, onde os profetas se relacionaram com Deus? É na humilhação. Foi na humilhação, foi nos dias difíceis. Quando Deus disse para Elias, Elias, retira-te daqui e vai-te para o Oriente, para o ribeiro de ribeiro de Querite, que está ao longo do Jordão ali. Vai-te daqui. O que ele está dizendo? Esquece o que você vivenciou. Sim. Esquece tudo que passou. Vai-te daqui. Ele está dizendo, eu tenho uma história nova para você. Esconde-se, não é você medo, não estava com medo. Esconder vem do termo, eu vou te preparar. Esconder é estar protegido. Estar protegido, é guardado. guardado. Eita, é isso aí. E às vezes a evidência, ela pode ter uma propagação muito boa, mas ela pode se tornar vulnerável. Davi? Qual foi o maior momento de vulnerabilidade de Davi? Quando ele estava no palácio. No palácio. E quando ele estava forte? Quando ele era um menino que estava ali, ó. Sim. Pastor de ovelhas. Se relacionando com Deus. Gerando intimidade, gerando confiança, buscando. Sim, exatamente. Porque o nosso coração, ele é enganoso, pastor. Sim. Nosso coração é enganoso. Hoje, quando você está na prova, quando você não está nos dias difíceis, você crê que Deus vai te trazer, né, o necessário para o dia a dia. Sim. Mas quando você está grande, quando teu homem está grande, sim, você vira autossuficiente. Muitas vezes. Eu agradeço das vezes que eu fui humilhado, todo o processo que eu passei, de todas as coisas que eu vivenciei, de tudo aquilo que passou-se comigo, de todas as provas, a religiosidade de muitas pessoas, das pessoas que o que puderam fazer para me colocar para fora, de não acreditar em mim, dos processos que eu vivenciei, de todas as acusações, mesmo depois, estando muito bem, eu agradeço a Deus por tudo isso. Agradeço a Deus pela vida dessas pessoas. Eu aceitei esse processo para a minha vida, porque eu não posso queimar etapa. As etapas devem ser cumpridas. Então, para chegar hoje, poxa, ter o respeito da minha família, acho que é o maior troféu que eu tenho. O amor da minha esposa e o respeito das minhas filhas. A Letícia, ela é aluna minha, ela já fez o básico comigo e faz o avançado comigo. É minha companheira, minha amiga. Minha filha, ela anda já com as irmãs de mais experiência, viaja, sempre ministrando. Então eu fico feliz, porque hoje eu sou referência para eles. Eu posso não ser referência do lado de fora, mas eu preciso ser uma referência na minha casa. Não ganhou quem estava do lado de fora, mas ele salvou a sua casa. Salvou sua casa e salvou não só de um dilúvio, pastor. Porque a família ali sabia o propósito que havia na família, na vida dele. Sabia do propósito, e algo tão maravilhoso aconteceu, né? Independente das críticas, dos problemas, de tudo aquilo que eles estavam vivenciando, eles acreditaram na palavra que estava dentro deles, não titubearam, e Deus trabalhou de porta fechada. Então não precisa de porta aberta, Deus trabalha de porta fechada. Deus falou com Davi, através do profeta. Os irmãos não ouviram o que Deus falou. Ele ouviu o que Deus falou. Então, o mais importante para quem está nos ouvindo é o que Deus fala com você. É o que Deus fala, não o que os homens falam. O que os homens falam pode cair por terra. Mas aquilo que Deus fala,
Ele permanece, ele mantém e ele cumpre sobre a nossa vida. É a voz de Deus. É a voz de Deus. Vai ter uma conferência agora na nossa igreja, o Ministério Jovens, que é imersão jovens ao som de muitas vozes. Olha que Porque tremendo. muitas das vezes o jovem se perde no meio do caminho, porque dá voz para todo mundo, escuta todo mundo, ouve todo mundo. Mas o certo, pastor, é o que eu falei, é o que o senhor falou, é caminhar debaixo de uma palavra, é saber que a voz que me conduz não é o que o direita está falando, o que a esquerda está falando. O que Davi fez quando o irmão dele cutucou ele, falou assim, você vai enfrentar o gigante? Virou. Não, primeiro, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Primeiro ele vira e quer saber, o que ganhas aquele que derruba o gigante? Opa, casa com a filha do rei, Casa com a filha do vai rei. ser livre de impostos, a luta Eu é grande, vou. mas o propósito é maior. Eu vou, porque ele sabia a sua identidade. Quem sabe quem é e para onde, quem tem, E pra onde tá e indo? quem tem visão e quem tem reconhecimento de identidade, não se abate por qualquer coisa. Não se abate. Imagina só, dos dias que ele saiu do pasto, deixou alguém, ele abriu mão de ovelhas, certamente que alguém ficou cuidando, Sim. foi pro palácio, do palácio tocava e voltava para casa. Pensa naquela coisa, você vai pro culto, volta pro culto, vai pro culto, volta pro culto, parece que nada muda. Você tem que entender que existe um processo. E você precisa aprender o processo nessa caminhada. Os nossos altos e baixos. Altos e baixos, palácio e pasto, sem reconhecimento em casa, tem guerra. É aí. Deus vai fazer da dificuldade a oportunidade de sucesso. Enquanto alguém está correndo da guerra, Deus está te levantando para guerrear. Forte, hein, pastor? E ele vai levar para o campo de batalha aquilo que ele não tinha o privilégio do dia a dia. Então, as oportunidades que temos que abraçá-la. Porque será a oportunidade de viver coisas que nós nunca vivemos em nossa vida. E a oportunidade, como que ela vem, pastor? Ela vem em meio, talvez, uma guerra, Uma guerra. uma dificuldade, um problema, na ausência de responsabilidade de alguém. Quando alguém não quer fazer, Deus Saul- gera oportunidades para você fazer. Sim. Como é que Saul reina sem a presença de Deus? Como é que é reinar sem a presença de Deus? Como é que tem um ministério sem a presença de Deus? Isso é uma coisa que foge da lógica. E terminando essa fala, Davi, ele é chamado, vai para o campo de batalha, ele vai para alimentar os irmãos. Ele vai com o desejo de fazer a vontade do Pai. Forte, hein? Ele é mesa onde ele chega. Ele é mesa onde ele está. Mesmo tendo rejeição, não pagou mal com mal. Pagou mal com bem. Paulo, você acha que não foi rejeitado por algumas igrejas? Por pessoas? Muito. Muito. De muitas pessoas que hoje me chamam para pregar e me chamam para ministrar, lecionar, que nunca acreditaram em mim. Mas eu sempre tive no meu coração, Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que estão dizendo. Eu sei que sou fruto do meu resultado, dos meus erros. Mas eu não tenho que provar nada para ninguém, eu vou provar para mim mesmo que eu posso. Para o Senhor. Exatamente. É honrar o Senhor, porque honrar o Senhor não é simplesmente a pregação do evangelho, a palavra, mas a sua atitude, né? Seu comportamento de quem verdadeiramente adora a Porque Deus. não vão te dar voz. Se você não viver o que você prega com a palavra, ninguém vai te dar voz. Não, pastor. ninguém vai te dar voz. Hoje, graças a Deus, quando se fala uma indicação, alguém pede alguma coisa, pô, Alessandro é sério. Né? Posso ser chato, algumas pessoas, algumas visões teológicas meio deturpadas aí, né? O pessoal que não gosta de mim. Mas, independente disso, nós procuramos levar uma vida séria, não queremos nada de ninguém. Tenho a visão de Paulo, não quero ser pesaroso para ninguém. Eu quero ser bênção na vida da igreja, bênção na vida do próximo. Então, se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele tem um propósito. Esse propósito vai ser cumprido. Nós vamos diante deste gigante, não somente pela proposta, mas porque estamos debaixo de uma palavra. Forte, hein, pastor? Pastor, o quinto que eu falei é isso. É gerar corações voltados ao reino. E é muito interessante o que você falou. Sucesso sem sucessor é fracasso. É muito importante você gerar corações voltados a Cristo. Sim. E principalmente na nossa família, Na nossa na família. nossa casa. Né? Pastor, o que você acha sobre a família? As famílias nos dias de hoje. A família nos dias de hoje, né? Hoje a gente vê uma deturpação muito grande dentro das famílias sendo sendo bem atingidas, né? Por todo esse mal. Acho que muita evolução de tecnologia, muitas coisas. Então hoje a gente vê muitas famílias sendo deturpadas, alguns casamentos falidos. E nós, como igreja, temos a missão de resgatar os valores, ensinar os valores,
né, direcionar as pessoas através da palavra, motivando elas ao caminho da verdade. Hoje nós temos o projeto Movimento Urbano de Evangelismo, Sim. hoje que tem uma união com Não Moça em Jesus, e nós temos um trabalho muito grande com as crianças. Nós temos uma parceria muito grande com a Criadete, né, de todas as irmãs, o pessoal que faz o trabalho. Então a gente sempre trabalha muito com a família. Sim. Então esse é um papel fundamental, trabalhar com a família, porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem vivenciado. Então ter uma família como base, a família é a base de tudo. Então sempre procuramos trabalhar muito com a família, Paulo, porque a família é o maior valor que se tem. Sim. Né? Nós temos a coroa da criação, né? A primeira instituição É a família. é a família. Primeiro ministério. Primeiro ministério, sua casa. Sua casa, eu sempre digo, não há problema nenhum. Você acha que já teve dias que eu deixei de compromissos que eu tinha que fazer? Eu deixei alguns compromissos para poder honrar com a minha casa, resolver coisas na minha casa, porque seria muita petulância minha e desinformação bíblica e falta de relacionamento com Deus, de querer ministrar alguma coisa, sendo que eu precisava, a minha casa precisava de ministração. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não, porque tem muita gente que vive de aparência. Eu já fiz de grandes congressos, de grandes trabalhos para realizar uma obra dentro da minha casa. Algumas igrejas nunca nem mais me convidaram para pregar, não. Estou falando uma verdade, porque algumas pessoas querem viver de fachada, cara. O pastor, sabe o que eu vejo? Foi domingo. Após o culto eu fui num estabelecimento e lá eu encontro uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas começa a falar de palavra. E quem é crente gosta de falar de Deus, né? Vai e busca a falar sobre isso. E ele estava falando sobre família, sobre coração voltado a Deus, e eu entrei no assunto. Comecei a conversar com ele. E eu falei para ele, hoje, sabe que... E eles estavam num questionamento, os dois. Ele vai estar assistindo o podcast, que legal, eu peguei o WhatsApp dele e eu falei pra ele, assiste lá e eu quero levar ele aqui. Eles estavam num questionamento porque ele tem chamado pastoral, ele já é presbítero ou diácono? É presbítero, ele já é iniciou presbítero. Na carreira ministerial. Já. E a mulher dele, a pastora da congregação onde ele tá, falou pra eles que ele não ia receber a consagração pastoral por causa que a mulher dele não tem visão de pastora, porque a mulher dele não fala bem, não prega bem. Eu acho que para tudo há um propósito, né? Sim. Ele estava naquele questionamento, eu falei para ele, irmão tal fulano, irmão tal fulano, você vai ser consagrado a pastor e a sua mulher vai caminhar junto com você, sabe por quê? Porque, perdão pela palavra, não conheço a pastora, não conheço o ministério de vocês, mas debaixo do temor de Deus, eu falo para você agora. A pastora que falou isso para vocês, ela tá buscando performance de plataforma, performance de altar. Ela quer um pregador, ela não quer um pastor. Nossa, isso é tão tremendo. Ela quer um pregador, ela não Sim. quer um pastor. Porque pastor, existem excelentes pregadores, mas ruim pastores. Existe uma Existem diferença. ótimos pastores. Existe uma diferença muito grande entre pregador e pastor. Tem muita gente, é tempo da igreja deixar de valorizar talentos. E começar a valorizar caráter. Porque o grande problema é o seguinte, tem muita gente de habilidade, muita gente boa no que faz, Sim. mas com pouca disponibilidade pro reino. Forte, hein, pastor? A gente precisa de gente disponível. E ela chorando, pastor. Pensa, eu tenho que Sim. ser voz de Deus naquele Sim. momento. E ela chorando, ela falando assim, mas eu quero que ele flua ministerialmente, eu não quero que ele trava ministerialmente. Sim. Eu não quero travar, eu não quero ser pedra de tropeço Sim. na vida dele, eu quero que edifique. Sim. Aí ele até brincou comigo, ele falou, ela é minha costelinha, né? Porque ela é minha costelinha, não posso falar. Eu falei pra ele, você vai ser consagrado, Sim. você vai caminhar debaixo de uma palavra, porque há um chamado sobre a sua vida. Há um chamado. E é o que eu falei, de longe eu reconheci. Eu tava Sim. com um grupo de amizade, eu deixei daquele grupo pra ir falar da palavra Sim. junto com aquele irmão, porque eu senti a unção de Deus na vida Sim. dele. E eu falei, vocês vão ser consagrados, sim. E ela preocupada, eu falei, não se preocupa. A pessoa que falou isso, a pastora que falou isso, perdão pela palavra, ela não estava debaixo de uma palavra de Deus. Né? Não. Hoje é o que você disse, as pessoas buscam performance. Hoje não importa nem a vida do indivíduo. Importa o número de seguidores que ele tem, Sim. quanto o número de agendas que ele tem.
né? Então hoje a gente sempre diz isso. Hoje aquele negócio de agenda aberta, isso, aquilo, pessoas que não congregam, né? Nós temos uma congregação, nós servimos a Deus, nós temos uma responsabilidade. Hoje eu atendo o campo, né, com treinamento de evangelismo, né? Hoje eu tenho essa liberdade para correr o nosso campo. Eu quase não tenho tempo, né? Nem de pregar, prego num congresso ou outro quando a gente vai, porque eu entendi que a prioridade, talvez as minhas necessidades não são as prioridades que Deus tem. Sim. Então, prioridade é uma coisa, necessidade é outra. É Deus outra. trata prioridade. Então, eu preciso entender o que é chamada, eu preciso avançar no que é chamada, eu preciso gerar em corações esse desejo pela chamada. E tem muita gente vindo hoje, igual o caso desse irmão e dessa pastora, na verdade, ele já foi separado pelo Senhor. Só falta a confirmação, e o tempo de Deus vai chegar, isso é inevitável, ninguém pode tirar deles o que Deus tem. Então esse é o desejo. Então o que a gente precisa é de gente disponível para a obra de Deus. Gente de talento tá cheia, Paulo. Gente talentosa tá cheia, mas cheia de soberba, de prepotência, de arrogância. Nós estamos vivendo um momento difícil onde essa cultura artística tem envolvido muitas pessoas. Ela vem para o evangelho, ela já vem pensando em ser alguma coisa, ela vem pensando em status, já vem pensando, as pessoas começam a postar o antes e o depois, e eles vivem daqueles vídeos do passado, bebendo, fumando, nada contra, gente. Eu sei que algumas pessoas são edificadas, mas tem gente que insiste nisso. Gente, o que passou, passou. Isaías diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e nós somos novas criaturas. Eu não tenho que me orgulhar do meu passado. Eu não tenho que me orgulhar do tempo de cadeia, eu não tenho que me orgulhar do tempo da desgraça que eu vivenciei. Hoje eu agradeço a Deus, tenho vivido o melhor momento da minha vida. Então, em poder edificar vidas. Esse é o propósito. E o pastor, você destacou uma coisa importante. Eu ministrei esses dias no grupo no qual eu lidero, lá na Igreja Orion, e eu falei para eles, as coisas do Criador não se limita com as necessidades da criatura. Deus não vai limitar a tua necessidade humana, o que ele tem para fazer para o rebanho dele, para o povo dele, por causa da sua necessidade humana, por causa da sua necessidade natural, por causa da nossa necessidade. Às vezes, é o que eu falo, às vezes o Vitor, o Gustavo está precisando de um abraço. E eu estou precisando mais que eles. Mas pelo chamado que eu carrego, eu vou lá e abraço eles. E entrego. Isso, porque a minha necessidade não é maior do que o propósito do Criador. Não, o propósito de Deus sempre é maior. Você vai orar por pessoas que estão precisando de cura e você vai estar doente. Você vai orar por portas abertas. E você precisando de portas abertas, nem todo dia você vai assumir uma tribuna alegre, feliz, com o coração. Há dias que a glória de Deus se manifestará e você vai dizer o que está acontecendo. Vai ter dias que você vai se sentir enclausurado de manhã, quando você acordar, talvez aquele sentimento de vazio, isso também nos assola. Mas isso mostra pela palavra, diga ao fraco, eu sou forte, é na sua fraqueza que eu te fortaleço. Deus permite coisas acontecerem a fim de que nós possamos entender o propósito dele. E o grande segredo é continuar. Perseverar. Se você perguntar para muitos pastores, até para o pastor Paulo, você no começo da trajetória já pensou em desistir, pensou em parar. Eu ficar sofrendo pelos outros, abraçando quem não me abraça. Gente, evangelho é dar sem esperar receber nada em troca. É transbordar no amor de Cristo. É fazer o que Cristo fez. Quantas pessoas participaram das curas, dos milagres, das multiplicações, mas no dia de sua crucificação. Não eram 10? Só um que vem agradecer. Só um dos leprosos e os discípulos. Todo mundo senta o sarrafo no Judas, né? E o Pedrão, é verdade. E o Pedrão seguiu de longe, meteu o louco. Não conheço, não sei nem quem é. Cara, tu fala como ele, se veste como tu é um deles. Não tem como. Quantos deles? Aí o povo fala de Tomé, mas o Tomé teve que pôr o dedo. Pelo menos ele não se engana com qualquer coisa. E só ele não estava presente quando Jesus se manifestou. Onde será que ele estava? A Bíblia não diz. Mas alguém tinha que sair para alimentar, alguém tinha que sair para trazer as condições necessárias do dia a dia. Eles estão passando por perseguição. Então, pelo menos a fala dele diz o seguinte: vamos lá para a gente morrer. Então, quando Lázaro estava lá
para ser ressuscitado, Jesus não podia nem aparecer. Então vamos lá, bom que a gente já morre junto com ele. Pelo menos ele tem uma palavra verdadeira, né? Então, o que a gente precisa é de gente disponível. É tempo da igreja olhar, não talento, mas a disponibilidade das pessoas. Porque tem muita gente boa que vai crescer, vai ajudar muito a obra de Deus, trazer crescimento para o reino de Deus, que está escondido, está no anonimato, gente. Esse trabalho que nós temos hoje, que é o MUD, o Movimento Urbano de Evangelismo, junto com o Nome Jesus e o Instituto Calvário de Teologia, é um projeto que começou do nada, gente. Totalmente as pessoas zombavam da gente. Só que eu estava debaixo da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus e nunca desisti. Mesmo dos dias que tinha 300, dos dias que não tinha ninguém. Mas eu nunca deixei de pregar a palavra de Deus. Eu nunca desisti. Porque eu não tinha apoio de A e B. Eu preciso entender que quando as portas terrenas se fecham, existe um céu aberto sobre nós. Forte, hein? Isso é o mais importante. E nós, Paulo, vamos sair daqui caminhando debaixo da palavra de Deus, vivendo o propósito dos céus. Bacana, hein, pastor? Fala mais um pouquinho do movimento do MUD. Olha, o movimento MUD é esse movimento gerado no ano de 2014, né, onde nós, dentro de uma biqueira, dentro de uma... não é só uma biqueira, uma Cracolândia mesmo ali, aqui em Taubaté. Então, esse foi um despertamento que eu vi a necessidade, que as pessoas possam, querendo pregar em grandes igrejas, poucas pessoas querem pregar na rua, esse trabalho urbano, e eu vi essa necessidade. Então, isso trouxe-nos resultado muito grande, salvação de vidas, de pessoas que estavam vivendo a ponto de sua morte. E nesse momento a gente começou a desenvolver e foi trazendo um crescimento ao longo dos dias, os anos foram se passando e hoje nós temos uma equipe aí, nós temos um grupo lá, quase 60 pessoas. Temos o apoio do Ministério Taubaté, de onde eu sou membro, né, amo a igreja onde eu congrego. A gente atende as comunidades, temos vários trabalhos lindos aí, independente de placa de igreja, porque a nossa visão é o reino. Mas hoje nós temos, graças a Deus, o apoio da nossa igreja, na pessoa do pastor Luiz Francisco, né, na pessoa do pastor Marcos, que hoje é nosso pastor local, né, que é o pastor Vanderlei Almeida, né, tanto o pastor Valdomiro, o pastor Carlinhos, né, que faz parte ali do primeiro, segundo, terceiro vice-presidente, também o secretário-geral, pastor Ednei Salles, dentre outros, né, que eu poderia citar aqui, o pastor Francisco Júnior, entre outros. Nós temos muitos amigos que apoiam esse trabalho no dia de hoje. Então, esse trabalho tem ganhado uma proporção muito grande. Nós apoiamos agora, auxiliamos, né, nós somos auxiliares ali do trabalho, do impacto no Morra Sem Jesus, onde muitas vidas foram alcançadas, e fora os trabalhos que a gente também realiza em Minas Gerais. Agora a gente está em Passa Quatro, dia 27 de abril, dia 25 de maio, temos um trabalho dia 17 e 18, também aqui no nosso setor 6, juntamente com as igrejas que estão localizadas ali entre a Vila São José, entre Chácara Canaã, Jaraguá, Água Quente, entre outras igrejas daquela região ali, onde a gente vai estar fazendo um trabalho social. Temos parceria com muitas organizações, faculdades que nos ajudam nesse trabalho social, porque é verdadeiramente atender a necessidade das pessoas e nunca cobrando nada de ninguém. E a gente, claro, tem as nossas necessidades, a gente compromete até do nosso salário, mas a gente continua fazendo a obra de Deus. Então, o MUD, esse é um projeto verdadeiramente do coração de Deus aí, atendendo a várias igrejas, e para quem está nos ouvindo aí, né, deixando bem claro para vocês que a gente está aberto aí dentro daquilo que a gente pode, dentro das nossas agendas, sempre atendendo as igrejas e a população, não somente taubatiana, mas entre outras igrejas aí, a gente está aí pronto para servir. Que bacana, pastor. Legal, hein? Voltando ao chamado pastoral. Da onde que surgiu esse chamado? Você entrou a gente foi falando da presença, fomos falando sobre histórias bíblicas, voltando à sua trajetória. Sim. Se converteu, aceitou Jesus como seu único salvador. E aonde vem o chamado pastoral? Então, o chamado foi como eu falei, eu ainda passei momentos difíceis, né? Porque eu tinha condenação em cima de mim. Sempre tinha um desejo, já tinha sido separado a diaconato, cooperador, diácono, presbítero, evangelista. E depois eu fiquei ainda muitos anos, mais de uma década como evangelista, e eu vivi alguns momentos difíceis na minha vida, né? Como estourou uns processos judicial. Sim. E eu vou ser sincero, muita crítica e pouca gente para te ajudar.
Sim. para te orientar, mesmo que seja uma palavra, mas para te orientar. As pessoas me criticando pelo meu passado, pelo que tinha feito antes de conhecer a Cristo. Então, Paulo, eu sou muito sincero, a gente não esconde nada de ninguém, né? Isso eu trato assim com as minhas filhas, sou muito aberto, porque tem que ser assim. E eu fiquei afastado 2 anos do Evangelho. Sim. Então, os anos de 2010 para mim, 2011, foram momentos muito difíceis para mim, onde eu sofri muito, mas o Senhor me deu a oportunidade de retornar aos seus caminhos, passar todo o processo, entender a chamada pastoral, entender o que era a verdade do Evangelho. E agora, nesse ano de 2023, apesar das pessoas me chamarem de pastor, né, eu fui separado ao pastorado. Então, Foi eu vim ao ano passado. pastorado, a pastor, pelo ministério, né, mas já exercia a chamada pastoral, já tinha dirigido várias igrejas, os trabalhos que a gente trabalha, faz, é a chamada pastoral. E isso veio com evidência, né? Mesmo eu fui a pastor sem pastorear nenhuma igreja do nosso campo. Aqui. Isso não acontece, né? Mas é a chamada pastoral sendo desenvolvida. Então, eu vi muitas pessoas entrarem até dentro de sala de aula com suas crises, depois de tentativa de suicídio, no alto nível, né, que eles estavam aí de depressão, pessoas sendo curadas, pessoas que se agregaram com nós, pessoas que nós resgatamos. Então, essa chamada pastoral, hoje a gente desenvolve a do ensino. Sim. Então, hoje eu sei que se eu for pastorear, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo. O ministério entende isso, que eu preciso continuar fazendo o que muitas pessoas não podem fazer. Então, cada um vai ficar no que foi chamado. Mas eu sei que vai chegar a hora de voltar a pastorear, a conduzir uma igreja. Então, eu sei disso. Então, eu preciso levantar pessoas que estejam dispostas a exercer essa chamada. E no tempo oportuno, eu tenho certeza disso. Que a gente vai voltar a pastorear. Esse é o meu desejo. Porque pregar é bom, ensinar é bom, mas pastorear é melhor. Às vezes o pregador ele leva o título, ele leva a fama, ele vai lá, prega, vai embora, mas quem é que fica? O pastor. Se o pregador falar qualquer besteira, quem vai ter que corrigir? O pastor. O pregador vai embora. Quem é que vai abraçar a alma, as pessoas durante a semana? O pastor. Então, valorize o seu pastor. Porque o pregador prega, vai embora. O cantor canta, vai embora. O conferencista traz a conferência, ensina, vai embora. Mas quem cuida de você é o seu pastor. Forte, hein, pastor? Isso é a realidade. Eu falo isso nas minhas ministrações, mesmo sendo itinerante, né? Mesmo sendo alguém, mas eu tenho muito compromisso com a minha igreja, com o meu pastor, né? Tenho inúmeros trabalhos com eles e o trabalho que a gente faz do impacto é na nossa igreja. Então, é voltado para a nossa igreja, muita coisa. Então, mas eu sempre digo, valorize o seu pastor. Agradeço por pastores que me abraçaram um dia e geraram esse sentimento pastoral. Então, ser pastor é muito mais do que um microfone, mas é um coração disponível a salvar vidas. Tá de joelho, orando, buscando a presença, né, pastor? É difícil. Intercedendo, né? Intercedendo, orando. Lidando com a ingratidão. Ingratidão. Isso daí eu acho que é o que muitos pastores... Não, a ingratidão ela vai ser uma coisa que a gente tem que aprender a vivenciar. Não só pastor. Não todos, só pastor né? Paulo, a igreja de Corinto, a igreja que ele mais amava, a igreja que mais o repudiava. Não. Ainda chamando de impostor. Algumas pessoas tiveram a capacidade de dizer que ele não era apóstolo, né? Quantas coisas no final de sua vida, quem é? O que ele diz? Olha, escreve a carta dizendo, pô, Timóteo, vem depressa comigo, né? Porque eu já estou no fim dos meus dias. Traz a capa, traz os pergaminhos e venha antes que o inverno chegue. Pelo inverno é impossível viajar por causa das tempestades. Ele termina a sua trajetória numa masmorra fria, insalubre, com seus dias contados, mas nunca deixando o amor pastoral. Sempre desenvolvendo e compartilhando, mesmo no ápice de sua vida. Então ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estou pronto para ser oferecido como libação. Forte, hein? Que sentimento! Você não viu ele amaldiçoando ninguém, dizendo nada, mas sempre transbordando o amor. Essa é a chamada pastoral. Pastor, quem é o Alessandro que você quer que as pessoas tenham? Puxa, quem que é o Alessandro, né? Quem é o Alessandro? Puxa, o Alessandro. Quando seus dias findar aqui na Terra, quando acabar a tua trajetória aqui, quando legado. você cumprir o legado, qual legado você quer deixar? Darley Wimber, ele diz o seguinte, na sua frase,
Se tem uma coisa que se recusa a ser enterrada com você, é o seu legado. Sim. Sua roupa pode ser enterrada, seu corpo pode ser enterrado, mas uma coisa permanece intacta: o seu legado. O que temos deixado de legado? Eu quero deixar meu legado de um bom pai, um bom esposo, um pastor amigo e alguém que se dedicou à obra de Deus. Não tive tudo que eu queria ter, não conquistei grandes bens, não tive uma conta bancária muito grande, não alcancei grandes imóveis, talvez não fui ovacionado em rede social, mas foi alguém que honrou o nome de Cristo. É só isso. Acho que é o maior legado da vida de um homem. Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha vida. A oportunidade de pregar a sua palavra. Porque eu não merecia nada, Paulo. Eu merecia a sepultura. Eu estava morto. Eu morei dentro do cemitério, Paulo. Morei um ano dentro do cemitério, cara. Tava dentro de uma vala, cara. Eu não merecia nada. Deus me deu um banho de sangue. Abriu a torneira da graça. Me fez uma nova criatura. O meu legado é só esse. Um bom pai. Um bom esposo. Um homem de Deus que honra a palavra. Mais nada. Só isso já fez. Só isso. Essa acho que deve ser a maior expectativa. Não são os meus livros que eu escrevi, Sim. os seminários que eu lecionei, as multidões que a gente pregou. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Mas o legado fica. Fica. E não é enterrado junto. Não né? pode ser Não pode enterrado. ser enterrado junto. Pastor, o que Deus tem falado nos seus momentos de intimidade para você hoje? O que Deus tem revelado a você, as igrejas nos dias de hoje? O que Deus tem falado para você passar essa visão para o povo, para o teu rebanho, para os seus alunos? O que Deus tem falado com você nos dias de hoje? Olha, nos dias de hoje, existe uma carência de pessoas que tenham esse amor verdadeiro pela obra de Deus. Que a gente venha se desapegar de tudo aquilo que é contrário. Como Pedro e João subiram ao templo. A gente deixar de lado as inimizades, as brigas, placa de igreja, denominação. Deixar de lado toda essa disputa. Tudo aquilo que a gente tem pensado, as coisas que aconteceram. Né? E a gente poder se entregar verdadeiramente. Ser o exemplo para as pessoas. Então, é isso que Deus tem falado no meu coração. É isso que Deus tem falado no meu coração esses dias. Porque a gente vem carregando muitos traumas. É como pessoas carregando defunto, carregando seu passado. Aquele peso. Né? Aquele peso. E as pessoas não progridem, estão patinando, não avançam por coisas tão pequenas. O que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias? Né, que a igreja possa avançar. Ela possa crescer. E que de tudo aquilo que nós vivenciamos seja deixado para trás. Que nós possamos correr para a carreira que nos está proposta. Que possamos ter visão do céu. Né? Porque evangelho não é ser visto. Evangelho é serviço. Esse que é o forte. É isso que Deus tem falado no meu coração. Trabalho, estou saindo daqui, vou para o trabalho. Tem os clientes meus que estão me esperando, eles vão me esperar. E para mim não há problema nenhum. Trabalhar, pregar. E eu sei que o tempo de Deus chega, o momento que... Às vezes choro, Paulo. Sim. Porque eu queria estar 100% entregado na obra. Eu não posso. Mas eu vou me dedicar ao máximo. Fazer com excelência. Paulo dizendo aos Colossenses. Faço como se estivesse fazendo para o Senhor. Faça para os outros como se estivesse fazendo o Senhor. Todo trabalho, louve a Deus, glorifique a Deus. Vista-se da sua vestimenta sacerdotal. Êxodo 19. Vocês são nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Esse já era o desejo de Deus lá atrás. E é o que Deus quer para a sua igreja hoje. Que sejamos sacerdotes. Sacerdote. Essa é a chave, né, pastor? Essa é a chave. Essa é a chave. Entendeu Esse é o isso? ponto, né? Entendeu tudo. Entendeu isso, entendeu tudo. Pastor, como você acha que vai ser... Você faz teologia, né? Fez teologia. Sim. O arrebatamento da igreja.
Qual que é a sua visão? Visão do arrebatamento da Visão, igreja. é visão teológica que Visão fala. teológica, Qual que é a né? sua visão Existem- teológica sobre isso? Existem existem pelo menos 3 visões que são contundentes a respeito da vinda de Jesus. Eu, no meu posicionamento teológico, né, seria um podcast inteiro para poder tratar isso, eu não espero a vinda de Jesus, eu espero o arrebatamento da igreja. Sim. Porque para mim a vinda de Jesus se dá quando ele pisar no Monte das Oliveiras, quando ele vier para reinar. Então, eu acredito que a vinda de Jesus se dá nesse momento. O arrebatamento da igreja é um momento chave que nós aguardamos, Sim. onde nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Tá? Existe posicionamento teológico dizendo que isso não acontece, né? É só a vinda de Jesus e acabou. É os pré-tribulacionistas, eu sou um pré-tribulacionista, mas sim algumas visões diferentes dentro do campo teológico do pentecostalismo, Sim. tá? E existe a visão mid, né, que é chamada a visão onde Jesus vem no meio da tribulação, né? Tipo o Carlos Vailate, entre outros aí, até alguns de renome têm essa visão, e depois boa parte dos calvinistas dos irmãos calvinistas que tem essa visão. Os amilenistas não acreditam na grande tribulação. Sim. E não acreditam nessa questão desse ensejo do arrebatamento, mas da vinda de Jesus e acabou. O que é o reinar com Cristo? O reinar com Cristo. É. Poxa, viver toda a promessa que foi desde o dia da fundação, desde o início, desde o princípio, reinar com Cristo. É o maior privilégio que todos os santos que forem arrebatados com o Senhor terão de poder um dia desfrutar daquilo que um dia ele prometeu. Não são todos que vão reinar com Que Cristo? todos que vão... A Bíblia diz o seguinte, Tessalonicenses capítulo de número 4, né? A gente vai pegar todo o contexto. Nos demais irmãos meus, não entristeçais acerca daqueles que dormem, porque aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão. Então, eles ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Sim. Encontraremos com o Senhor nos ares. Então, nós temos o quê? Primeiro, nós vamos ter tribunal de recompensa, bodas do Cordeiro, e depois nós iremos com o Senhor aqueles que morreram em Cristo. Sim. Os que foram arrebatados, eles irão para reinar com Cristo. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eu sei que isso foge, acho que isso é algo de debates teológicos. Sim. Em muitos podcasts, em muitas rádios hoje, né? Eu acho que o mais interessante isso é respeitar dentro do campo teológico, né? O respeito ao próximo, mas é independente do tipo de visão. Então, dentro da nossa visão, nós acreditamos que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram arrebatados, agora transformados, o que era corruptível se transformou em incorruptível, aquilo que era mortal se transformou em imortal, nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Depois, o tribunal do trono branco, que é o tribunal para aqueles que serão condenados, que já estão condenados, e depois o estado eterno. Tá? E até tem muitas pessoas, até calvinista, como o pastor Marco Grangonato, ele tem essa visão também. Entendi. Forte, hein, pastor? Forte, é legal, acho que deve ser É legal, discutido, acho acho que que tem o que posicionamento teológico, acho que independente de qualquer coisa, né? Tem que ser exposto, né? Tem que ser mostrar. exposto. Pastor, Aí eu tenho um livro escrito sobre isso, tá? qual o nome do livro? Que Pode é divulgar. O Fim Vem, tá? O Fim Vem, né? A gente não trouxe, a gente tá em falta, tá para chegar da editora agora essa semana, um livro que esgotou, Sim. né? Mas eu falo sobre isso, sobre todas as linhas de visão livro teológicas, de estudo dentro da escatologia, e depois eu trato a nossa visão, vou falar das 70 semanas de Daniel, vou falar sobre o Armagedon, vou falar sobre quem é que vai reinar com Cristo. Dentro desse livro a gente traz muitas questões, detalhado. quem são as duas testemunhas, né? É muito legal. E aí, o Espírito Santo vai ser retirado da terra quando o arrebatamento da igreja acontecer? Como é que os homens vão se salvar? Então eu deixo essas perguntas, eu respondo elas no livro. No livro. Então, Bem quer legal. saber? Compre o livro. Compre o livro, depois a gente deixa o link aí. Pastor, você, marido, você, esposo. É Karina o nome da sua esposa? Isso, Karina. Você e Karina. Onde surgiu, como começou? Sua história. Rapaz, você tem que matrimonial. aproveitar as oportunidades, né? É isso, o cara tá querendo casar, mas o cara não aproveita nem a oportunidade dele, né? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Nós estávamos, já tinha um conhecimento dela,
Ela estava afastada da igreja, ela congregava no Evangelho Quadrangular, mas tinha uns irmãos que eram amigos da igreja. Me apresentaram, mas eu tô naquele nível de primeiro amor, né? Então você não tem muita visão acerca do que verdadeiramente é. Então a gente fica naquela coisa, né? E foi um dia que nós estávamos em consagração na igreja, acho que nós ficamos 3 dias de jejum, né? Tinha aquela coisa de se separar e eu sempre gostei disso, de orar a Deus, e nós oramos e apresentaram o nome dela. Só que não era ela que eles estavam pedindo oração, era outro, mas na minha cabeça veio ela, então já tinha uma coisa aí, né? Sim. E nós chegamos à noite, quem é que apareceu na congregação? Ela. E o coraçãozão já bateu forte, essa oportunidade, não posso perder minha benção. Chegou no culto da sede, ela estava lá, daí quando terminou o culto, não posso aproveitar, posso perder, deixar de aproveitar a oportunidade. Eu disse, irmã, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com você? Vai estar assistindo aí depois, né? Cara de pau, né? Tem gente que não podia ser ungido no óleo da unção, tinha que ser ungido no óleo de linhaça, né? Eu disse, irmã, vamos orar. Ela olhou, riu da minha cara. Vamos orar, irmão. E ali, Deus fez a obra. Oramos 5 meses, tá? E o dia que eu dei um beijinho nela, só um beijinho, eu fui disciplinado. Foi disciplinado? 3 vezes. O meu pastor, tem gente que faz tanta coisa, então você não é qualquer um. Você é escolhido. Você né? é escolhido. Né? Eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo Maurício. Gente boa demais. Bispo da Alessandra sempre me ajudou muito, são da cidade de Campo Jordão. Eles fizeram o nosso casamento. Sim. E ali surgiu e... Quantos anos de casado? 19 anos de casado. Quantos anos? 19 anos de casado. Esse ano eu faço 20 anos de conversão. 20 anos de conversão. 20 anos de conversão. Então, 19 anos de casado, né? E todo esse processo foi muito interessante. Ela suportou tudo que a gente vivenciou. E eu louvo a Deus pela vida dela. Então, o ministério do pastor, 90% é a esposa. É a esposa, né? É a esposa. Ela é tudo. Ela cuida das minhas igual filhas, ela cuida de mim. É a costelinha, né? Ela é costelinha, tem muito mais. É sensacional. Então, amo ela. É guerreira, trabalhadeira. Tá comigo em tudo. Apoia na obra, na igreja, na nossa congregação. Ela tem nos auxiliado muito. Auxiliado o nosso pastor. É uma benção. E as bênçãos de Deus? Os filhos? As meninas, né? Lavínia é música, né? Ela é tecladista, cantora, né? Sempre crescendo ali, muito congregacional, não sai pra nada, congregação, igreja nossa, né? Às vezes tem o sonho dela me acompanhar, mas eu entendo a chamada dela, Sim. né? Sempre auxiliando o ministério. Letícia, que é muito companheira nossa dentro do âmbito que a gente tem ali, do ensino, das viagens, sempre me acompanha. E a Larissa, né? Poxa, a Letícia tem 14 anos. 17 anos a Lavínia, vai fazer 18 agora. 14 anos a Letícia, do meio. Sim. E 13 anos a Larissa. A Larissinha já é mais criança, né? Tá indo naquela fase, mas é muito companheira também, crente, serve a Deus. É uma benção. Eu digo que ela é da mídia, né? É Midianita. Midianita também lá pro pessoal. Quem é da mídia é Midianita, né? Midianitas. Os Midianitas, né? É benção, né? Então minha família é muito especial. São companheiros de verdade. Estão ali, me zoam, a gente brinca, se diverte, se alegra, né? E às vezes, se você olhar, você fala, não pensa que é pai, pensa que é irmão delas, né? E eu amo a minha família, é o bem mais precioso que eu tenho. Eu amo você, viu, Karina? Amo você, Lavínia, Letícia, Larissa, é o maior tesouro que eu tenho. É a maior preciosidade que o Senhor me deu. A Karina, ministerialmente, ela é? Ela é líder das irmãs, da nossa congregação ali do Parque São Luís. Tá? Líder das irmãs ali do círculo de oração, e a Lavínia faz parte também do grupo de louvor. Ela faz parte de um grupo de irmãs que tem aqui, né, que é Curadas para Curar, né, liderado pela irmã Érica, que investiu nela. Eu agradeço pela vida da irmã Érica Diniz, né, depois ela estiver assistindo isso aí, né, e ela investiu, e a minha filha começou a tocar, assim, ela cantava, mas ela foi fazer uma aula de canto. Daí a moça falou assim, canto, queria fazer teclado. Na primeira aula, ela já saiu cantando e tocando. Então aquilo desenvolveu. Segunda aula, já estava tocando a música inteira. E ela foi desenvolvendo, tinha um diferencial, algo aconteceu ali. E então a gente agradece muito a Deus pela vida dela. É gostoso, é uma benção. Até no lançamento do meu livro, Liderança Simplificada, que eu lancei no final do ano, ela ministrou louvor com a Érica, foi sensacional. Que orgulho, né? Chorei muito de ver aquilo, eles prepararam algumas coisas lá.
cantou coisas, hinos, né, que nem imaginava que ela estava cantando. Então, para mim foi maravilhoso ver que um dia Deus tirou um cara lá do crack, da sarjeta, de dentro de uma cadeia, e deu uma família tão maravilhosa. E que É só Deus que pode fazer isso. é o que eu falei para aquele casal. A bênção maior é a gente gerar filhos e eles serem maiores do que a gente. Em nome de Em Jesus. Cristo, maiores em Cristo. Maiores em Cristo. Maiores em Cristo. É a maior bênção. Eu sempre digo, eu falo para Letícia, né, ela já tem uma habilidade para ensinar, isso é notório. Sim. Filha, que você pise onde seu pai não pisou, conquiste o que seu pai não conquistou. Pregue para as pessoas que seu pai não conseguiu pregar. Né? Carrega o legado. Né? Faça o que eu não pude fazer. Faça. Então, agradeço a Deus por ela ter 14 anos, estar nessa pegada. Né? Me converti já com 20, 21, problemas. E ela já está desenvolvendo. E se der oportunidade para ela, ela traz uma palavra, ela explica. Terminou esses dias um culto, ela disse: papai, o senhor esqueceu de dizer isso. O senhor observou que o texto diz isso, que a história diz isso. Eu disse: de onde você tirou, pai? Do texto bíblico que o senhor pediu para ler e de todos os comentários que o senhor me deu. Quantas vezes você leu? Ah, pai, li umas 10 vezes. Já tenho gravado aqui, já fotografei tudo. Então eu já consigo entender, então eu fico feliz. Isso é motivo de orgulho para mim. Vamos ter a parte 2, viu, pastor? Vamos ter a parte 2. Vamos ter a parte 2, vamos falar sobre a importância da paternidade, que eu acho que é Sim. muito importante falar. Sim. Pouquinho mais sobre sacerdócio. Pode ter certeza. Estou muito que a gente feliz, vai Paulo, chamar muito da feliz de parte estar 2. aqui, muito feliz pelo convite. Estar aqui com vocês no Meta Live. Então agradeço aí, do pastor Paulo, pastor Jefferson. Um grande abraço para eles, né? E para mim é um privilégio imenso viver a sua pessoa, o seu desenvolvimento que Deus tem feito na sua vida, Amém, seu crescimento. Amém. Nossa, eu fico muito orgulhoso da sua pessoa, dos meninos que estão aqui hoje, aqui, pelo trabalho, pela excelência do trabalho que eles estão fazendo aqui. Amém, pastor. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Esse daqui é um projeto, e você sabe, né, pastor? Um projeto não é nada sozinho, tem que ter pessoas para estar agregando. É o que seria de nós sem o Gu, que é o nosso líder de intercessor. Ele intercede aqui. Intercessor. É nosso intercessor aqui. O que seria se não tivesse o Vitor? O que seria se não tivesse os patrocinadores e os apresentadores? E os nossos patrocinadores são Baru Kids. É o que a gente tem falado, pastor. Precisamos educar. Precisamos ter educar. crianças na presença de Deus. Precisamos ter crianças aprendendo o que é certo, o que é correto. Quanto que o inimigo não brinca de ser inimigo, viu, pastor? E o quanto ele tem atingido as nossas crianças. Mas uma educação por princípio, né? Educação infantil com princípio, uma escola bilíngue com princípio, Baru Kids. Ali você aprende que brincar é tão difícil. Como que é o lema, Vinícius? Travei aqui o Gu. Aprender é tão divertido como brincar. Tá vendo? Falei, a importância da gente ter uma produção. Eu acho que você falou que ele tá intercedendo. Gente, ele tá assim, a intercessão dele, cara, aquele cara não fala besteira não, por favor. Não fala besteira, e falei. E Clínica Gênesis, Clínica de Recuperação Gênesis, do nosso pastor Edinaldo e do Douglas, né? Essa clínica é tão importante, o trabalho que ela tem desenvolvido em Taubaté, para a região do Vale do Paraíba. Tem uma parceria com a prefeitura, né? Tem um convênio com a prefeitura, então tem vaga social. Que benção, né? Eu só passei por 18, fiquei de maior. Nossa, pastor. Não, mas foi um grande pontapé. Então, mas é importante, tem que interceder por esse trabalho. Tem que interceder. Clínica Gênesis. Então, se você conhece alguém que está precisando, né, desse cuidado, a mais, né? É um recurso. É um recurso. É o recurso. Foi através de uma clínica de recuperação que eu tive um encontro com Jesus. Sim. Então, Clínica Gênesis do nosso pastor, do nosso amigo, pastor Edinaldo, e do Douglas. Esteve lá na Câmara Municipal essa semana. São pessoas importantíssimas para o Vale do Paraíba, para Tremembé, para Taubaté e para toda a região. Pastor, vamos finalizar com uma oração? Vamos orar. Peço você vamos orar. Faça essa oração. E lembrando, então, Paulo, só antes de orar aqui, fazer o merchan meu aqui, né? Sim. Depois entra no Instagram lá, gente, tem um Mood, né? Tem um Mood, Movimento Urbano de Evangelismo, tá lá como Mood _ Evangelismo. Vai lá, segue a gente lá, o Não Morra Sem Jesus também. Tem a sua página lá. Isso aí. E com esse trabalho, interceda por nós, ore por nós aí. E também pelo trabalho do Instituto Calvário de Teologia. Lembrando, nós temos aula na segunda-feira, das 20 às 22 horas. Vagas abertas? Vagas abertas, no Jardim Garcês ali, no Arco-Íris. Na quarta-feira, nós temos o curso de Teologia na cidade de Santa Rita do Sapucaí, tá? Das 19h30 às 21h30 na AD
Esperança em Cristo com o pastor Paulo. Na quarta-feira, na quinta-feira, nós estamos com o pastor Francisco Júnior, ali na AD Areão, tá? Com o núcleo do IBAD, tá bom? O núcleo do IBAD das 19h30 às 21 horas também, vagas abertas. A gente vai iniciar agora nessa quinta-feira, tá? E na sexta-feira, a gente com vagas abertas também lá no altar de adoração na cidade de Caçapava, com o pastor Cláudio. Então, tá bombando a sala de aula lá. Alguém viu as fotos e disse que estava tendo um culto lá. Não, gente, é apenas uma sala de teologia. Ainda tinha metade das pessoas lá, tá? E também no mês de abril, na sede da AD Missão Caçapava, do pastor Esdras, juntamente com o meu amigo, pastor Emerson Cavalheiro, grande pastor e psicólogo, homem de Trazer Deus. eles pra cá no podcast. Trazer ele, nosso cara é 10, Meu amigo, e a gente vai estar lecionando pelo IBAD lá, é uma benção. Que benção. E também fazer um merchan aqui também, né, pastor? Metalife.podcast no Instagram. Metalife, esse canal de YouTube que você está assistindo a gente. Se inscreva, segue, acompanhe o trabalho. Aqui não é um trabalho igual você falou para dar Ibope, né? A gente não faz um trabalho para dar Ibope, a gente não vê números, pastor. A gente vê almas, pessoas sendo impactadas pelo evangelho através desse canal de YouTube. Existem tantas informações nas redes sociais hoje em dia, tantas pessoas falando, postando coisa ruim, e a gente vem com uma palavra contrária, com uma palavra de bênção. A gente vai na contramão. Na contramão. A gente vai na contramão do mundo. Então, acompanhe, divulgue, participe, porque é importante a sua participação. Esse canal aqui só existe por causa de vocês que assistem junto com a gente. E agradecer, pastor. Obrigado pela tua honra de ter a tua presença aqui. Você é uma pessoa importante para a minha vida, importante para o ministério lá em Taubaté, e eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer através da sua vida. Onde você pisar e levar o evangelho, que Amém. Cristo esteja com você e Cristo seja a verdade para ser pregada. Maravilha. Eu creio que o teu trabalho tem impactado vidas, o teu ensino, você é um mestre, você ensina, tem impactado vidas, e eu tenho certeza absoluta que a tua família tem muito orgulho de ter você como pai, como marido e como Amém. filho. Muito obrigado, Paulo. Vamos fazer oração? Vamos fazer oração. Senhor Deus, eterno Sim, Pai, Jesus. Te louvamos por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu, nesse momento de gravação, desse podcast que edificará muitas vidas. Deus continua abençoando a vida do pastor Paulo, pastor Jefferson, toda a liderança, a vida do teu servo Paulo, MetaLife, de toda essa equipe tão maravilhosa que produz esse conteúdo para edificação de almas. Senhor, seja com cada um de nós, continua abençoando esse projeto, dando um crescimento maior ainda, e que vidas e mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Encerramos por aqui, gente. Até o nosso próximo MetaLife.